Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre transfusão de sangue, que é a hemoterapia, né? Que é o emprego terapêutico do sangue, que pode ser transfundido com seus componentes, né? Ou hemocomponente, que é derivado de hemoderivados. Então, esses componentes sanguíneos são obtidos através de um processo físico, né? De um concentrado de hemácias fresco, congelado, né? Concentrado de plaquetas, já que os derivados sanguíneos são hemoderivados, são fabricados através da industrialização do plasma, que é um componente do sangue. São eles também a albumina, a imunoglobulinas, que são fator de coagulação do sangue. A transfusão de sangue se dá a transferência de sangue ou de um hemocomponente de um indivíduo, né? Uma pessoa ela doa aquele sangue, a qual existe aquele doador, que este sangue, essa hemácia, ele vai para o receptor, né? Então a transfusão, as transfusões sanguíneas são realizadas para aumentar a capacidade do sangue de transportar o oxigênio, para restaurar o volume sanguíneo, né, a qual aquela pessoa está necessitando no organismo, para melhorar também a imunidade ou corrigir alguns distúrbios de coagulação. Então, dependendo do motivo da transfusão, o médico pode prescrever o sangue total ou um hemocomponente, né? Então, assim, de repente a pessoa pode estar precisando do sangue total, ou então de algum componente daquele sangue, que pode ser o plasma ou a albumina, que é um dos componentes, e aí vai depender da necessidade do paciente. Então, assim, existe alguns componentes, hemocomponentes, como por exemplo também os eritrócitos, as plaquetas, que é um dos componentes, né? Os fatores de coagulação sanguínea, o plasma, que é a parte líquida do sangue fresco, ele fresco ou congelado, ou os leucócitos, né? Sempre que possível é realizada a transfusão apenas do homocomponente, né? Que suprirá a necessidade específica do paciente, ou então do sangue total. Então, assim, graças às melhores técnicas de triagem do sangue, né? A transfusão atualmente são mais seguras. Então, no entanto, elas ainda apresentam alguns riscos para o receptor, para aquelas pessoas que estão recebendo sangue, que são as reações alérgicas, né? A infecção também, apesar de que a chance de infecção pelo vírus do HIV ou da hepatite por transfusão, ela pode ser remota. Os médicos estão bem conscientes deste risco, né? E somente prescreve quando não existe outra alternativa. Então, assim, existe toda uma triagem, a qual aquela pessoa que vai doar o sangue, né, para aquele receptor, existem alguns exames sanguíneos, né? Mas, mesmo assim, há ainda este risco, né, de adquirir através da transfusão o HIV ou a hepatite, né? Então, existe esse risco, por isso que o médico, ele prescreve quando não tem outra alternativa, né? Existe todo um processo, depois que aquela pessoa doa aquele sangue, mas também existem esses riscos. Então, assim, o concentrado de eritrólitos, também chamado concentrado de hemácias, que consegue restaurar a capacidade de transporte de oxigênio do sangue. Então, este hemocomponente pode ser administrado a um indivíduo que apresenta uma hemorragia ou uma anemia grave. Alguns indivíduos que necessitam também de sangue são alérgicos, né, a ele. Quando as indicações não impedem a ocorrência de reações alérgicas, pode ser necessária a administração de eritrócitos, né? Então, há uma lavagem do eritrócitos que remove quase todos os traços de substância que pode causar alergia do plasma do doador. A trombocitopenia, que é a quantidade muito pequena de plaquetas,
pode acarretar também a hemorragia espontânea grave. Então, a transfusão de plaquetas pode restaurar a capacidade de coagulação do sangue. E os fatores da coagulação do sangue são proteínas plasmáticas, que normalmente atuam em conjunto com plaquetas para auxiliar na coagulação sanguínea. Sem a coagulação, o sangramento ele não seria interrompido após uma lesão. Então, assim, sem essa coagulação, né, o sangramento não seria interrompido. Então, quando uma pessoa tem, de repente, ela sofre alguma lesão, e aí este componente do sangue que faz com que haja essa coagulação no sangramento para que se interrompa, né? Tipo assim, para que a pessoa não venha ter uma hemorragia. Então, os concentrados de fatores da coagulação podem ser administrados aos indivíduos que apresentam este distúrbio hemorrágico e que tem este problema de coagulação. É por isso que quando você vai fazer, quando qualquer pessoa vai fazer alguma cirurgia, existe aquele exame, né, para saber o tempo de coagulação, para saber se aquela pessoa pode, naquele momento, fazer aquela cirurgia, realizar, porque se aquele tempo de coagulação vai dizer se a pessoa pode ou não realizar esta cirurgia. Então, assim, o plasma fresco congelado, ele é utilizado no tratamento de distúrbios hemorrágicos, quando não se sabe qual o fator da coagulação e está faltando, quando não existe concentrado de reposição disponível. Ele também é utilizado quando a hemorragia é causada por uma produção insuficiente de proteínas de fatores da coagulação, decorrente de uma insuficiência hepática. E as precauções e as reações são: após verificar 2 vezes que o sangue está para ser transfundido, né, quando for precisar, quando o paciente vai receber aquele sangue, é destinado a um indivíduo que irá receber o sangue, tem que ser lentamente, né? Ele deve ser administrado lentamente no receptor. Cada unidade de sangue sendo administrada mais ou menos, às vezes o paciente vai receber mais de uma unidade de sangue, né? Então tem que ser, se for mais de 2 em 2 horas ou mais, vai depender da prescrição médica. Como a maioria das reações adversas ocorre durante os primeiros 15 minutos, pode ocorrer, né, algumas reações adversas no momento da transfusão. Então, o receptor, aquela pessoa que está recebendo o sangue, ele é rigorosamente observado, né? Então, durante este período, este paciente tem que ficar em observação. Após o período, o profissional também de enfermagem pode examinar o receptor a cada 30 minutos e 45 minutos, né? Caso o indivíduo venha apresentar uma reação adversa. Então, assim, antes também de iniciar essa transfusão, o paciente tem que verificar os sinais vitais, né? Como temperatura, a pressão, os batimentos, todos os sinais vitais têm que ser verificados antes de iniciar uma transfusão, né? Porque se esse paciente de repente tiver com febre, né? Com alguma intercorrência, então aquele momento pode ser que ele não possa receber. Então é necessário esta verificação dos sinais vitais. E quando o acesso também deste paciente tem que ser um acesso calibroso. Não pode ser no mesmo acesso em que o paciente está recebendo uma medicação endovenosa. Tem que ser uma via única para esse recebimento, né? A qual esse receptor, esse paciente está recebendo, uma via única, né? Uma pulsão única e calibrosa. Então, o profissional de enfermagem tem que observar de 30 a 45 minutos esse paciente, tanto antes da infusão como depois, porque ele de repente pode apresentar alguma reação adversa.
E durante essa transfusão, de repente, se eles apresentar, né, alguma reação adversa nos sinais vitais, comunica ao médico e essa transfusão vai ser interrompida, porque de repente pode acontecer, né, algumas reações alérgicas, algumas reações também podem acontecer grave e fatais, né, que são raras, mas pode acontecer. Então, as reações mais comuns são o quê? As febres, né, as reações alérgicas, a hipersensibilidade, que ocorre em aproximadamente de 1 a 2% da transfusão. E os sintomas incluem o prurido, a erupção cutânea, edema, tontura, febre e cefaleia. Se esse paciente for um paciente que esteja consciente e orientado, né, observar o paciente, o nível de consciência e ter esses cuidados com os sinais vitais, tanto antes da transfusão, quanto durante e após a transfusão também. E antes desse paciente, assim que o médico ele prescreve a transfusão sanguínea, é feita uma coleta deste paciente de sangue para saber qual tipo sanguíneo desse paciente, para que ele venha receber, né, o tipo sanguíneo correto. Então, todos esses cuidados, eles devem ser feitos. O assistente de enfermagem, né, o profissional de enfermagem, funcionar um acesso calibroso, ter o cuidado da obstrução deste acesso, não pode. E o tempo de transfusão deste concentrado, que se chama concentrado de hemácias, pode ser tanto o sangue total, como um componente que pode ser o plasma, que este componente ele é um pouquinho amarelado, ele não é a cor do sangue, ele é amarelo. E esta transfusão não pode ultrapassar 4 horas, tem um tempo, né, a ser seguido. Não pode ultrapassar esse tempo a mais do que 4 horas e ficar observando tanto os sinais vitais, como pode ocorrer a obstrução deste acesso, a qual, quando ocorrer alguma intercorrência, assim, tem que ser funcionado um novo acesso neste paciente. Então, no quadro a seguir, nós vemos aí, observamos, né, o sangue total, né, ao lado do concentrado de hemácias, né, quando esse paciente ele vai receber o sangue total. E existem esses componentes a qual o paciente pode receber, que é um componente do concentrado, né, do sangue total, que é o plasma. Ele é rico em plaqueta, pode ser o concentrado de plaqueta, pode ser o plasma fresco, congelado, né? E a albumina, globulinas, concentrados de fatores de coagulação, a crioprecipitação, né? Então, cada um desses aí são os componentes. Então, assim, são esses os cuidados. Então, deve ter todo o cuidado também na instalação deste sangue, deste concentrado no paciente, né? O profissional de enfermagem tem que estar com luva, ter o cuidado na contaminação quando for colocar o equipo. Tem alguns concentrados a qual tem um equipo diferenciado, outros não. Tem alguns que tem um equipo com filtro, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Algumas pessoas, alguns profissionais, por falta de conhecimento, acham que quando o sangue ele chega, né, do hemocentro, tem que esperar um tempo, porque ele chega assim como se fosse um pouco gelado, né? Ele está na geladeira, né, na temperatura adequada. E aí quando ele chega, muitas vezes o profissional demora um pouquinho, mas ele já chega em uma temperatura adequada para que aquele paciente receba aquela transfusão. Ele já está numa temperatura adequada.
Então, o profissional a qual de enfermagem tem que ter esses devidos cuidados com um paciente a qual está recebendo a transfusão sanguínea. Então, pessoal, terminamos aqui, né, essa parte da transfusão sanguínea. Espero que vocês tenham compreendido, né? Leiam o slide, leiam o material, para que obtenham a melhor compreensão do assunto.